Graça e paz, irmãos, amém? Nós agradecemos a Deus por esse privilégio de estarmos nesta noite reunidos para celebrar o nosso Deus, cultuarmos de maneira comunitária como igreja ao Deus que nos criou, ao Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir. Como igreja, nós reservamos este horário, este momento, nesse espaço para cultuarmos a Deus como corpo de Cristo, como comunidade redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Nós vamos, nesse instante, fazer uma breve reflexão. Eu estava planejando nesta noite pregar uma outra mensagem e não me recordava que hoje se fazia menção do Dia das Crianças, né? Então, mais ou menos lá próximo do meio-dia foi que eu lembrei, é Dia das Crianças, né? Eu acho que seria interessante a gente refletir a partir dessa oportunidade sobre o valor espiritual, moral das crianças diante de Deus e percebermos a preciosidade das crianças, a sua potencialidade, não apenas para o futuro, mas como participantes desde já do reino de Deus e a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus de proteger as crianças. Então, o título da nossa reflexão desta noite será O Discípulo e a Missão de Proteger as Crianças, e eu gostaria de convidar a todos a lermos uma passagem bíblica de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 5. Mateus 18, versículo 5. Está lendo na versão NVI, alguns textos também estarão sendo projetados. Mateus capítulo 18, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Amém. Esse texto bíblico faz parte de uma fala de Jesus, uma fala muito dramática, expressões muito fortes, e se deu num contexto em que ele estava sendo ali objeto de atenção das crianças, e as crianças estavam querendo se aproximar de Jesus, o que é uma coisa bastante curiosa. Jesus, um rabino, um mestre, tinha essa peculiaridade de atrair crianças a si. E na ocasião os discípulos quiseram impedi-los, né, das crianças se aproximarem de Jesus. E Jesus disse para eles que eles não fizessem isso, que eles não as impedissem de aproximar-se dele, porque das tais era o reino de Deus, e que se alguém quisesse entrar no reino de Deus, deveria tornar-se como uma criança, converter-se e se tornar como uma delas, porque das crianças é o reino dos céus. Então ele vai e faz essa declaração de que das crianças, né? Quem recebesse as crianças em seu nome estaria o recebendo, e que se alguém fizesse cair uma criança ou fizesse a escandalizar-se um desses pequeninos, dessas crianças que creem nele, melhor seria se suicidar. É uma fala muito forte vinda de Jesus, uma expressão muito contundente. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar, nas profundezas do mar. É isso que ele está dizendo. Foi Jesus que disse. E ele disse: olha, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Ai do mundo daqueles que provocam escândalos de tal forma que fazem com que aqueles pequeninos, aqueles cujos corações têm uma fé pura, uma fé devota, uma fé entregue
ao Cristo real, verdadeiro, genuinamente, e alguém, por suas ações incoerentes, faz com que essas crianças deixem a Cristo, abandonem essa inocência, essa pureza e se desvirtue do caminho da fé. Jesus disse que, infelizmente, essas situações serão inevitáveis no mundo, mas que isso não deveria fazer com que nós pudéssemos ficar acomodados diante dessas situações. Ele usa uma expressão de juízo, dizendo: ai daqueles por quais tais coisas acontecem. Então, eu gostaria de pensar um pouco sobre a missão do discípulo de Jesus, de nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nessa missão, nesse propósito de proteger as crianças, os infantes, esses que são vulneráveis, esses que estão à mercê. Bem, não é nenhuma novidade para nós que vivemos em uma geração marcada por uma grave crise moral e espiritual. E as crianças, que são símbolo de pureza, da confiança, da esperança ingênua ou pura diante de Deus, as crianças tornam-se objeto dos ataques mais sofisticados. Elas são as pessoas, as criaturas mais vulneráveis, mais frágeis. Elas não têm as defesas, elas não estão preparadas para se protegerem intelectualmente, nem mesmo espiritualmente, dos ataques, os mais sofisticados que existem em nossa sociedade. Então, a infância, que deveria ser um jardim de inocência em nosso tempo e da confiança, tornou-se um terreno vulnerável de uma sociedade adoecida moralmente, adoecida espiritualmente, de tal forma que nós vemos crianças, nós vemos pessoinhas na sua mais tenra idade se comportando de forma estranha, bizarra, esquisita. Algumas delas se comportando com níveis de agressividade, de imoralidade, se comportando de tal forma que nos assombra, que nos assusta. Certo dia, eu vi uma criança se comportando como se ela fosse uma espécie de pessoas assim que vivem no crime, como se elas participassem de facções. E ela pegou uma garota, eram duas crianças, e o garoto se comportava como o chefe violento, ele estava com uma sandália, uma chinela tipo havaiana, com um prego, e torturando psicologicamente uma outra criança, uma garota, com um prego e colocando assim, mesmo no olho da criança, e dizendo termos e impropérios contra aquela criança que eram assombrosas. Eu fiquei tão estarrecido, que eu fiquei alguns dias assim, meio perturbado com aquela cena. Foi uma cena muito forte, muito impactante para mim. Eu às vezes fico assombrado, assustado com o nível de perversidade, de contaminação maldosa, no qual o nosso mundo está afetado. Então nós vivemos em uma época em que as crianças, elas têm sido objeto de afetações profundas da maldade. Isso não vem apenas de uma maneira despropositada. Grupos ideológicos, muitas vezes travestidos de progresso, de liberdade, têm buscado perverter propositadamente a inocência infantil, de subverter, por exemplo, a sexualidade, de manipular a formação mental e emocional das crianças, impondo narrativas contrárias aos princípios estabelecidos por Deus. Aquilo que antes era apenas uma ameaça distante, hoje se infiltra nas escolas, nas mídias, tentando confundir o que Deus criou para ser simples e sagrado. Nós vemos nas escolas, muitas vezes, aqueles que estão à frente de grupos, pessoas que são responsáveis por educação, por formar opiniões, por educar, por transmitir uma educação formal, muitas vezes intencionalmente criando mecanismos, estabelecendo dinâmicas de verdadeira corrupção moral nas crianças. Esses dias, uma polêmica saiu aí nas mídias sociais, numa escola, onde, acho que era uma professora,
instigando os alunos a simular cenas de atividade sexual. Uma tenda e uma garota, uma pré-adolescente, deitada, e um garoto fazendo simulação, e toda aquela algazarra brincando e tratando aquilo como a coisa mais normal do mundo. Isso tem sido frequente, isso tem sido regular, e isso faz parte de propósitos e de intenções ideológicas e políticas, inclusive. E é importante que a gente pense como cristão, especialmente. Nós somos cristãos. Nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos cristãos. Nós somos de um outro reino. Nós somos chamados, convocados por um rei eterno, um rei espiritual, que nos chama para ser seus discípulos, como Jesus fez, e nos convoca numa missão de proteger as crianças, de estabelecer outros princípios, de sermos uma voz profética de denúncia contra essas intenções perversas e corruptoras das nossas crianças. Então, diante desse cenário, a advertência de Jesus, do verso 18, que nós lemos, ecoa com muita força. Jesus disse que qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho. Jesus trata isso como algo muito grave, muito sério. Ao colocar uma criança no centro da conversa, especialmente naquele contexto em que a criança eram pessoinhas tratadas como insignificantes, pessoinhas sem voz, sem vez, sem importância social, sem importância inclusive religiosa. Mas Jesus toma aquelas crianças e coloca no centro da discussão, da conversa diante dos discípulos, e faz um gesto simbólico muito importante, redefine o verdadeiro sentido do discipulado, dizendo que os seus discípulos deveriam também se tornar como aquelas crianças. Que aquelas crianças, elas expressam uma natureza, na realidade, do verdadeiro discípulo. E que nós deveríamos nos converter como aquelas crianças. E ele nos convoca, de certa forma, a proteger os pequenos, que é essa parte vulnerável, e mostra-nos que nós, no nosso discipulado, na nossa missão, é inseparável na nossa relação com o Mestre, com o Cristo. O discípulo autêntico não é aquele que apenas aprende doutrinas a respeito do Cristo, a respeito de Deus, mas é aquele que também defende os valores do reino de Deus quando a cultura tenta destruí-los. Nós vivemos em uma cultura, estamos imersos em uma dinâmica cultural, que essa dinâmica com frequência ataca princípios e a lógica do reino de Deus. E nós precisamos tomar consciência de que nós fazemos parte deste reino de Deus, de que nós somos filhos do reino de Deus, de que nós somos discípulos de Jesus. E o cuidado com as crianças, portanto, não é um gesto de compaixão, mas um ato profético de resistência espiritual diante de um mundo que tenta roubar a pureza, de confundir a identidade e apagar a imagem de Deus nessa nova geração. O diabo, ele contaminou a raça humana, e a raça humana, ela encontra-se em flagrante rebeldia contra Deus, e a dinâmica e as lógicas que modulam a mentalidade dessa cultura, dessa sociedade, conspiram contra os princípios do reino de Deus. E nos colocar na contramão, nessa contracultura, é sobretudo uma postura e um ato profético de resistência espiritual a este mundo. Nesse texto, Jesus nos chama a nos apossarmos ou nos apropriarmos de uma consciência de responsabilidade, de acolher, de instruir, de proteger os pequeninos. Jesus define isso como uma missão sagrada. Cuidar das crianças, cuidar da sua mente, da pureza do seu coração,
dessa abertura, é uma missão sagrada para nós. Ignorar esse chamado é participar, ainda que por omissão, do mesmo escândalo que o Senhor condenou nesse texto. Assumirmos uma postura de negligência, de passividade ou de omissão é um escândalo. Jesus trata como algo muito sério. Ser discípulos, portanto, de Jesus é entender que não há no Evangelho verdadeiro, um discipulado genuíno sem o zelo pelos pequenos. E não há reino de Deus onde as crianças são deixadas vulneráveis à manipulação e à corrupção moral. É preciso que nós assumamos uma postura vigilante, ativa, de cuidado com respeito às crianças. E eu gostaria de brevemente considerar 4 verdades que o texto que nós lemos parece sugerir para nós, para que nós possamos assimilar de forma didática essas reflexões ou essas verdades como referências, como pistas para nós na nossa vivência como discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos parece sugerir que acolher uma criança é, ao mesmo tempo, uma acolhida do próprio Cristo. Acolher essa criança, e não somente a minha criança, acolher essa criança, ou essas crianças, assumir essa vocação, essa consciência, diante do mundo, como discípulo de Jesus, é acolher também o próprio Cristo. No versículo 5, Jesus disse: quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. A palavra de Jesus revela uma verdade profunda nessa dimensão espiritual, que acolher uma criança é acolher o próprio Cristo. No reino de Deus, o cuidado com os pequenos não é apenas um gesto de compaixão, mas uma expressão direta da nossa comunhão para com Deus, para com o Senhor. O amor de Cristo se encarna, por assim dizer, na ternura, no cuidado com esses entes vulneráveis na sociedade, com essas mentes frágeis na sociedade. Que o cuidado com esses pequenos, que o cuidado com os vulneráveis, e entre eles a criança, e em especial a criança, isso expressa uma comunhão com o Senhor. Receber, cuidar, valorizar, discipular, se preocupar com a proteção dessas crianças, faz parte do discipulado. E essa responsabilidade, naturalmente, deve existir não apenas depois que nasce, mas mesmo desde o ventre. A acolhida não se inicia no berço, mas desde o ventre. O respeito pela vida, desde a concepção, é a primeira forma de hospitalidade espiritual. Porque este ente já é uma vida que deve ser protegida e que tem sido muito atacada desde já no ventre. Nós vivemos em uma cultura de morte dos infantes, de verdadeiros estímulos, de legislações buscando facilitar esse tipo de processo de homicídio de infantes. Nós vivemos em uma sociedade, numa cultura da irresponsabilidade com a sexualidade. E sob os argumentos mais sofisticados, os mais sensíveis, muitas vezes, aqueles que estão preocupados muito mais em dar vazões à conveniência humana, ao pecado humano, à rebeldia humana, à promiscuidade humana, tentam justificar a morte e a destruição dos infantes já desde o ventre. E é parte da nossa responsabilidade, da nossa vocação, da nossa missão, buscar proteger e defender a dignidade da criança já no ventre. A Escritura trata da dignidade do infante, da criança já no ventre. Por exemplo, o Salmo 139. Quando você lê o Salmo 139, por exemplo,
do versículo 13 ao versículo 16, nós podemos observar isso claramente, quando diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Perceba a imagem, a relação divina com o ser vivo desde o ventre materno. O salmista testemunha a experiência do contemplar divino de sua vida, não apenas após a sua saída do ventre, mas desde a sua concepção. Ele continua dizendo: Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Versículo 15 diz: Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Aí ele diz no verso 16: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, Deus já contemplava toda a minha história, desde o ato da concepção até o dia da minha morte. Ele já conhece, Ele já sabe e Ele contempla. E Deus trata essa vida como algo sagrado. E portanto, como discípulo de Jesus e como parte da nossa vocação e da nossa missão, é responsabilidade nossa, como filhos do reino de Deus, proteger os infantes, nos colocar como voz profética, e não importa quem é que está se posicionando contrário a esse princípio. Pode ser o Papa, pode ser qualquer pastor, não importa. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que esse ente é sagrado, é digno da nossa proteção. Portanto, não importa quem esteja defendendo, não importa a sua relevância social que ele obtenha no mundo ou em qualquer esfera social. É o nosso dever vocacional nos colocar como defensores e como voz profética de denúncia a qualquer um que conspirar a respeito da destruição das nossas crianças. Não existe uma verdadeira espiritualidade desconectada dessa sensibilidade compassiva com as crianças. Toda comunidade, todo suposto cristão que ignora, maltrata ou negligencia as crianças, dentro ou fora do útero, rompe a comunhão com Cristo. Evidentemente, eu não estou me referindo a certas circunstâncias especiais, involuntárias. Estou me referindo àquela postura de conveniência. E cada um deve refletir com a sua consciência diante de Deus. Mas o fato é que a Escritura nos conclama a nos posicionar de uma forma protetora. E aquele que se diz discípulo de Jesus, a Escritura nos diz que aquele que acolhe esta criança, o acolhe, e nós poderemos dizer também, aquele que rejeita essa criança, também rejeita o Cristo. A igreja deve ser refúgio para toda criança, um espaço onde a graça se traduz no cuidado, a fé que se manifesta em proteção, no amor para com as crianças. Eu sei que as crianças, elas têm a sua dinâmica própria, a sua forma de se comportar, de falar, de se comunicar, e às vezes os irmãos ficam preocupados porque o barulho das crianças, o movimento, mas isso faz parte da energia e da dinâmica delas. Nós não podemos suprimi-las, elas têm que ser crianças. É estranho estar numa casa que tem crianças e o silêncio impera. Algo está errado. Algo estranho está acontecendo. Porque a criança é próprio dela, normalmente, o movimento. Uma casa silenciosa é uma casa triste. Eu sei que nós gostamos de silêncio. Há momentos que eu quero silêncio. Mas você que tem crianças em casa, e um dia elas vão crescer, e um dia elas vão bater asas e vão voar, vão para longe, você vai sentir falta do barulho,
das reclamações que você dizia. Lave esse prato direito, lave esse copo direito, vá varrer a casa, levante, deixe de ser preguiçoso, deixe de ser preguiçosa. E às vezes dentro da igreja, os irmãos ficam preocupados com a criança. Eu não me preocupo muito com as crianças, eu me preocupo mais com os adultos. São eles que muitas vezes se tornam, a Escritura nos deixa claro, a pedra de tropeço para as crianças. Não é o contrário, mas são os adultos. A gente não pode subestimar a capacidade de absorção da criança. Por isso que quando nós vamos ensinar, nós devemos ter essa consciência guardada de tal forma que quando formos ensinar uma criança numa escola bíblica, como quando nós formos tratar com a criança, nós tratemos de modo muito sério. Elas acreditam mesmo. Se você ensinar a respeito de Deus, elas acreditam. Eu já contei várias vezes a minha experiência de quando era criança. E da forma de como minha mãe me ensinava sobre Jesus, sobre essas coisas de céu e inferno. Não era muito leve não, a coisa era pesada. Mãe tinha seu jeito peculiar de ensinar, ela não sabia direito como era que fazia, né? Ou sabia, a gente pensa que não sabia, né? Talvez hoje nós deveríamos aprender um pouco mais com o pessoal do passado, algumas coisas. O fato é que o temor a Deus, que eu acabei guardando depois de adulto, se deveu muito à forma de como minha mãe me ensinou. O temor que a respeito de um Deus que julga. Ela me tratou assim. No início foi logo assim. Não teve esse Deus que é painho. Não foi assim não. Foi Deus que julga, que é um juiz e que se você desobedecer a Ele, se você for mau, for perverso, matar um animal aí, porque eu matei um sapo, né? Eu tangi um sapo para uma fogueira lá e fui tangendo, e o sapinho foi feliz e contente quando ele viu aquele fogaréu. Aí fui contar para a mãe, mãe, eu matei o sapo. Menino, você foi fazer uma coisa dessa? Você vai para o inferno, meu filho. Quando ela me disse isso, eu fiquei com medo, viu? Quando ela falou inferno, eu era criança, e lembro até hoje desse discipulado, dessa lição bíblica, não esqueci jamais. No outro dia, muito cedo, eu corri lá naquele resto de cinza, fui procurar o sapo lá. Meu Deus, será que ele sobreviveu? A mente de uma criança, né? Será que há uma esperança dele ter sobrevivido? E claro, né? Não sobreviveu. Eu fiquei com o coração pesado, meu Deus, eu matei um sapo. Mas Deus, a minha mãe estava ensinando com isso, desde já, que toda a vida ela é importante. E que eu preciso ter cuidado, inclusive num sapo tão asqueroso, tão feioso, que a gente acha que é sem importância, mas era uma vida que precisava ser cuidada. Ora, se é assim com o sapo, imagine com um ser humano. Mas nós temos vivido um tempo em que se valoriza muito mais bichos do que seres humanos. Se você fizer em determinados recortes sociais uma pesquisa, você quer assinar aqui um protesto em favor do meio ambiente, contra a morte do papagaio da cabeça amarela, isso já foi feito. As pessoas rapidamente assinam. Mas se você disser assim, você assinaria também um protesto para a gente levar para a Câmara contra o aborto? Mas não. Já houve várias ocasiões desse tipo de experiência. As pessoas dizem assim, encontram alguma coisa de água, não sei aonde, a vida fora da terra. Mas células dentro do ventre materno, não, isso não é vida. Isso não é um ser humano. Deus fica irado com isso, irmãos. Deus está irado com isso. E nós, como cristãos, precisamos tomar consciência o mais rápido possível a respeito dessas coisas. Viu? Porque quem recebe uma criança, Jesus disse, recebe ele. E da mesma forma que alguém se posiciona desumanizando uma criança, tratando como ser desprezível, também rejeitam. A igreja deve ser refúgio
de cuidado, de proteção, de instrução para as crianças. Mas há uma segunda lição que esse texto, acredito, evocar para nós, e que a criança é digna de fé e portadora de uma relação pessoal com Cristo muito particular. Porque o versículo 6, Jesus diz assim que um destes pequeninos que creem em mim. Portanto, ele considera, de forma surpreendente, que existe um determinado momento em que as crianças creem nele. Nós sabemos que a criança, como um bebê, não exerce uma capacidade de fé ativa em Deus, em Cristo, de que a graça a protege, a cobre, a graça de Deus de alguma maneira. Mas em algum momento, e nós não sabemos definir qual, a criança pode crer em Cristo. E essa fé é uma fé muito genuína, muito pura, muito verdadeira. Ela não tem ainda os resguardos da proteção. Eu lembro quando, no início do meu ministério, lá para trás, Eduarda, algumas crianças da igreja, Eduarda era bem pequenininha, toda vez que eu terminava de pregar, ela corria para onde eu estava, e ela que fala bem pouquinho, Eduarda, aí começava a fazer perguntas, né? Eu achava isso muito interessante, e procurava responder da melhor maneira possível, porque eu nunca subestimei. Eu entendi que se eu conseguisse falar o coração daquela criança a respeito do Cristo, na linguagem que ela pudesse compreender, ela poderia exercer uma fé verdadeira, genuína, pura em relação a Deus. E saiba que o seu filho também é assim. A sua criança também é assim. Não desista por causa do comportamento que é muito característico e muito próprio dela. Fale de Jesus, fale da lógica do Evangelho, fale do reino de Deus. Não fique preocupado em educação positiva, que é isso que vai resolver a sua vida espiritual, em psicologias, em filosofias deste mundo, que é isso que vai fazer dele um ser humano. Não, é o reino de Deus, é o Cristo. É isso que vai fazer dele um verdadeiro ser humano. É o próprio Cristo. É a atuação do Espírito de Deus em nossas vidas que reconstitui, que restaura a nossa humanidade. A nossa humanidade não está sendo restaurada pelas ciências humanas, pela filosofia, pela educação. A nossa humanidade está sendo restaurada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus diz que estas crianças, elas já são objeto desse trabalhar do Espírito Santo de Deus. De que o Senhor vê nas crianças uma fé pura, sincera, não contaminada ainda pelo cinismo, que muitas vezes faz parte do coração do adulto, dos mecanismos de defesa, pela incredulidade que nos afeta, que nos permeia. Elas não são apenas futuros crentes, que um dia farão parte do reino de Deus. Jesus deixa muito claro que elas já participam dele, de um modo pleno e real. Delas são o reino de Deus. Portanto, Jesus declara que uma fé que é própria da criança, uma fé que é digna de cuidado, que é digna inclusive de crédito diante de Deus. Jesus não diz os que aprenderão a crer, ele diz os que creem em mim, referindo-se às crianças. Ele reconhece a capacidade, portanto, espiritual das crianças. E isso significa que há uma relação muito particular da criança e Jesus. Um tipo que talvez não se expresse do mesmo modo como você se expressa. Nós normalmente separamos, no momento do culto, uma forma de conversar com as crianças, de instruir as crianças em uma salinha à parte. Por isso que no momento da pregação, a gente costuma convidá-las à frente, orar e fazer com que os professores encaminhem com essas crianças para um espaço reservado, para que ali eles possam instruir as crianças na linguagem peculiar delas, na forma como elas se comunicam, interagem. E naturalmente isso não substitui o seu dever em casa. Isso é apenas um auxílio
Isso não substitui. É o seu dever como pai, como mãe, como alguém que tem a consciência do Evangelho, exercer esse papel sacerdotal dentro de sua casa, ensinando seus filhos a amar a Jesus, a crer em Jesus, porque elas podem desenvolver um tipo de fé que Jesus trata como uma fé muito genuína, muito pura, muito verdadeira, e que nós deveríamos muito aprender com elas. Então instrua a criança no caminho que deve andar, como diz o livro de Provérbios, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Por isso, qualquer prejuízo, qualquer dano físico, qualquer ameaça psicológica, emocional, espiritual ou física de uma criança é uma violação direta da fé ou dessa potencialidade do desenvolvimento da fé desta criança em relação a Jesus. Isso é algo muito grave. É uma ofensa que não atinge apenas o corpo ou a mente infantil, mas fere o próprio Cristo, que se identifica com os pequeninos. É tarefa nossa proteger as crianças do abuso. Irmãos, como tem crianças sendo abusadas por homens, violentadas por uma sociedade doente. A pornografia tem adoecido a mente de homens e de mulheres. E tem desenvolvido um mundo sinistro, terrível, tenebroso, um mundo interno no coração dessas pessoas. Que elas tenham olhado para as pessoas, para as mulheres, para animais, para a criança, de uma forma bizarra, estranha, perversa, corrompida, imoral. Homens que desejam crianças. É algo repulsivo. É algo desprezível. Nós não devemos fechar os nossos olhos, calar a nossa boca, fazer de conta que isso não está acontecendo, porque isso convém, de alguma forma, a um determinado discurso político, ou a um determinado discurso que vai, de certa forma, ferir. Irmãos, nós vivemos em um tempo extremamente terrível, tenebroso. Vigiem que suas crianças assistem, os filmes que ela está assistindo, as plataformas que elas estão envolvidas. Vocês lembram daquele influencer, com milhões aí de seguidores, eu não sei. O cara foi preso recentemente por aliciar pré-adolescentes, adultizando crianças. Foi denunciado por aquele outro influencer chamado Felca. Mas isso é uma coisa muito comum. O que me deixou mais estarrecido é que esse sujeito, quando ele recebeu um habeas corpus, foi liberado, ele foi aclamado por uma multidão de jovens e adolescentes fora do espaço onde ele estava preso. É isso que me deixa mais assustado. É que agora nós não estamos mais olhando para a maldade que está sendo cometida, identificando isso e dizendo isso é perverso, isso é mal, você precisa se arrepender. Nós não estamos glorificando as pessoas, nós estamos enaltecendo a partir desse controle mental em que as pessoas estão submetidas pelas redes sociais. As redes sociais hoje está definindo quem são os santos, quem são as vozes que você tem que ouvir. Mas Jesus disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e seguirão. Eu espero que você seja ovelha de Jesus, não seja ovelhas desses supostos pastores que estão por aí, que são verdadeiros lobos, pessoas que induzem as pessoas a acreditar no que elas querem, levam as pessoas como manadas. As pessoas defendem coisas e causas que elas não sabem nem do que estão dizendo, mas elas protegem porque elas escutaram uma simples modinha
denuncia para nós como nós somos suscetíveis à manipulação ou à indução em massa desses mecanismos das redes sociais. Um simples morango melado com doce virou uma moda massificada no Brasil todo. Morango do amor. Quem foi que definiu isso? As redes sociais. E elas fazem isso. E não fazem só isso. Fazem muito mais do que isso. Define quem são as pessoas que você tem que escutar. Quais são os valores com os quais você tem que se identificar. Perverte as crianças, corrompe as crianças. Como tem filmes e desenhos na Netflix, aí corrompendo, estabelecendo princípios e lógicas, buscando perverter a sexualidade infantil, porque nós estamos vivendo em uma sociedade doente, irmãos. Doente. E a criança precisa ser protegida dessa sua fé ingênua, dessa sua fé pura, nessa sua fé desguarnecida. Jesus conta conosco para protegê-las. Protegê-las fisicamente, protegê-las emocionalmente, protegê-las espiritualmente. Amém? A igreja precisa reconhecer o valor espiritual das crianças, não apenas como alvos de um cuidado social. Elas precisam de educação. De fato, elas precisam de educação, elas precisam de lazer, elas precisam de várias coisas que devem integrar, mas elas precisam, sobretudo, de um cuidado espiritual. Não fique longe. Sinceramente, eu não concordo muito com a ideia de educação integral, em tempo integral, onde pega a criança e distancia dos pais, e a criança fica o dia todo fora de casa com pessoas estranhas. Não são com seus pais. Não são com aqueles com os quais Deus delegou, incumbiu de serem os sacerdotes, de serem de fato os responsáveis. Mas com pessoas que você não sabe quais são os seus princípios, os seus valores, com quais causas eles estão engajados e comprometidos. A fé das crianças é um espelho daquilo que o reino valoriza. A pureza, a dependência, a confiança, isso precisa ser cuidado. E quem as protege, honra a Cristo. E quem as escandaliza, o afronta. Mas há uma terceira reflexão que esse texto suscita para nós. É que o escândalo contra os pequenos é um pecado grave diante de Deus. Versículo 6, que nós lemos, do texto que nós lemos, diz assim: se alguém induzir a pecar a um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Irmãos, eu não sei para você, mas essa para mim é uma das expressões mais fortes do Novo Testamento. Ditas, não foi pelos apóstolos, não foi por Pedro, não foi por Paulo, que nós poderíamos dizer, não, isso faz parte assim de uma crença deles, talvez eles tenham falhado aqui. Não, foi Jesus que disse. Uma expressão muito forte, impressionante. Ele usa uma imagem extrema, quase que chocante, para comunicar uma verdade moral absoluta, que diante de Deus não há pecado tão repulsivo, tão desprezível do que aquele que corrompe, que explora ou escandaliza uma criança. A pedra de moinho era um instrumento pesado usado por animais para moer grãos, um símbolo de morte inevitável quando atado ao pescoço de alguém. Alguém que amarrasse uma pedra de moinho e lançasse sobre o mar, ou fosse as águas, ele não sairia mais. Jesus emprega essa metáfora para expressar que o juízo divino é mais terrível do que qualquer punição humana, até uma morte por afogamento, que deve ser algo asfixiante, sufocante, morrer por afogamento. Jesus usa essa metáfora para gerar uma provocação. E ele disse, seria melhor
essa pessoa morrer assim, do que causar uma queda, um escândalo nos pequeninos. O escândalo mencionado aqui vai além da imoralidade visível. Trata-se de qualquer influência, ensino ou conduta que leve uma criança a tropeçar na sua fé, perder a sua pureza, duvidar da bondade de Deus, criar uma experiência interna, vivencial, de tortura, de confusão, de desfiguração da criança. Isso a gente deve encarar de uma forma muito responsável. A gente precisa ter cuidado. As nossas ações, a nossa coerência, como nós somos na igreja e como nós somos em casa. Como nós estamos modelando e influenciando a mente das crianças, em especial, muitas vezes, inclusive, os pais, que muitas vezes se separam e pegam as crianças e instrumentalizam as crianças. Elas pervertem, elas torturam a mente das crianças. E isso não acontece apenas fora da igreja, não. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Onde pessoas que se afirmam crentes, muitas vezes interfere nessa pureza da criança. Tortura, cria meios e lógicas de verdadeira desconfiguração da criança. Jesus diz, olha, tome cuidado com o que você está fazendo. Porque isso é muito sério. Isso é muito grave. Seria melhor você se suicidar. E não estou aqui induzindo ninguém a fazer isso. Estou apenas mencionando uma coisa que Jesus disse. Do que alguém propositadamente, intencionalmente, desconfigurar a pureza, a beleza da inocência e da abertura de uma criança. Um pai e uma mãe que oportunamente se aproveita da sua posição, da sua autoridade de influência e do amor daquela criança para com ela, e da sua posição desguarnecida, para violentar a mente dela. Isso é um pecado repulsivo. Tome cuidado. Você que é pai, você que é mãe. Você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Diante de Deus. A exploração infantil, o abuso, a negligência espiritual, a doutrinação ideológica que busca confundir a identidade, de perverter a consciência das crianças, são expressões desse escândalo moderno. Cristo nos ensina que Deus condena com severidade todo ato de escândalo, de abuso, de manipulação contra uma criança. O pecado aqui é duplo. É contra a inocência humana e contra o próprio Cristo, que se vê refletido e identificado nelas. Cristo se identifica com elas. E quando você abusa delas, você está abusando de Cristo. Ele assume essa dor. Ele se identifica com esse coração. Você pode estar destruindo o futuro de uma criança. Cristo nos ensina que Deus condena com severidade esse tipo de postura. O escândalo infantil é, portanto, um crime espiritual de alta gravidade, porque distorce o que há de mais puro, essa fé devota, confiante, entregue, e a identidade que está em formação, que está sendo modelada, que está sendo desenvolvida. É preciso ser protegida. Aquelas pessoas que trabalham com a mente humana, sabe quão grave é experiências violentas, impactantes na vivência de uma criança nos seus primeiros anos de vida. Eu já tive de atender algumas pessoas que vieram até mim e falar de violência que sofreu quando era uma criança. Uma criança, que eu não tenho nem coragem de dizer como é que foi aqui, irmãos.
pelo pai biológico. E essa experiência, ela cria reflexo quando ela está adulta, na sua fase adulta. E muitas vezes, essa pessoa adulta, ela fica travada, ela fica bloqueada naquela experiência passada. E o reflexo dessa experiência traumática se transfere para as suas relações próximas, sem que ela tenha consciência. Às vezes tem problema no casamento, tem problema na relação com o marido, passa a ter problema com os filhos, fruto dessa experiência violenta, traumática na infância. E como pastores, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a olhar para as pessoas, ouvi-las, e inclusive ouvir esses ecos dessa criança gritando, muitas vezes num corpo de adulto. De um corpo de adulto. Muitas vezes, já vi vários adultos, vários, que se comportam emocionalmente como crianças. Porque elas não conseguiram amadurecer emocionalmente, em virtude de uma experiência muito severa na sua infância. E ela ficou presa, ficou irresoluta naquele tempo, naquele momento. E ela começa a transferir isso na sua fase adulta. E somente o Espírito Santo de Deus, irmãos, e eu creio que Ele é capaz disso, de curar de forma profunda alguém assim. Eu não sei como foi a sua experiência no passado com seus pais. Talvez tenha sido bom, talvez você não lembre, com sua mãe, com seu pai, não sei como. Às vezes, ausente o pai, ou ausente a mãe, ou violento o pai, ou violenta demais a mãe, de uma experiência de negligência, de ausência. O fato é que, de alguma maneira, esse tipo de experiência vai afetar a sua vida. E como pastor, quando eu escuto essas pessoas, eu fico tentando ouvir essa criança, que muitas vezes está gritando para ser ouvida, assustada, assombrada, com medo, porque ela pensa que aquela experiência está se repetindo constantemente, frequentemente, quando ela se depara com outras relações. Nós somos chamados a proteger, irmãos, a cuidar, a acolher essas crianças, porque das tais é o reino de Deus. E é muito grave a violência, o escândalo contra os pequeninos. É um pecado muito grave diante de Deus. Por último, vou ser mais breve agora. A última verdade que eu gostaria de partilhar com os irmãos é que viver num mundo corrupto, perverso como nós temos vivido, não justifica a nossa omissão, mas exige de nossa parte resistência. Nós não podemos nos conformar, olhar para a sociedade, para essa cultura violenta, perversa, que destrói essa geração que está nascendo, que está destruindo maciçamente as nossas crianças, e olhar e dizer, não é assim mesmo, isso faz parte da corrupção do mundo. Usar esses discursos, esses expedientes, que nos levam para a acomodação, dizer, não, isso faz parte dos decretos divinos, isso faz parte da predestinação, isso faz parte da queda humana, isso faz parte do mundo que está distante de Deus, e com isso alimentarmos um comportamento acomodado, fatalista, que não resiste, que não se porta como voz profética. Jesus, ele não se conforma, ele diz, ai do mundo. Jesus reconhece a realidade da corrupção do mundo. Ele diz, os escândalos virão, é fato. Ele não é ingênuo sobre a sociedade, sobre o contexto que nós vivemos, e são muitos os escândalos. Mas ele denuncia o sistema corrompido, que normaliza o mal, que estimula o mal, que nutre o mal, a maldade.
ele não se conforma, e ele não se acostuma. E ele deixa claro que a existência da maldade não justifica a indiferença, nem a negligência do discípulo. Viver um mundo decaído não nos exime da responsabilidade moral, da responsabilidade espiritual que nós temos diante dessa geração. Mas o nosso discipulado nos convoca a uma resistência espiritual, a sermos voz profética neste mundo, assim como Jesus. Ai destes que escandalizam os pequeninos. É uma profecia de juízo, é uma fala que adverte a respeito da condenação. E como cristãos, como discípulos de Jesus, nós também somos convocados a proteger as crianças. Nós não vamos proteger as crianças dando para elas essas parafernálias tecnológicas. Nós não vamos proteger as crianças dando para elas tudo o que elas quiserem. Você pode não ter muita coisa. Você pode não ter uma casa muito confortável, uma herança muito grande. Você pode nem ter uma educação formal muito bem sofisticada. Mas tem uma coisa que não pode faltar. É o cuidado espiritual com essas crianças. Não pode faltar a denúncia de um coração sincero, verdadeiro, temente a Deus. Diante de uma sociedade que a gente vê, por exemplo, exposições culturais, que colocam quadros, esculturas, as coisas mais horripilantes e bizarras e estranhas, sempre com um conteúdo sexual. Por quê, irmãos? Por quê? Você já pensou nisso? Por que que essa dinâmica vem com regularidade, com frequência? E como você se porta nisso? Como você se comporta perante isso? É preciso ser voz profética. A gente não pode se conformar. A gente não pode dizer, não é assim mesmo. Fazer vistas grossas. Fazer de conta que não está acontecendo. Está acontecendo. E é dever nosso denunciar, dizer, ai dos que fazem isso. Ai daqueles que dizem que o bem é mal, que o amargo é doce, que as trevas são luz. Ai destes que fazem isso. Portanto, o texto ou essa fala de Jesus nos ensina que a corrupção do mundo, embora seja inevitável, mas a participação nela é opcional. Jesus distingue entre o mundo onde o mal existe e o homem por quem o mal vem. Ou seja, há uma diferença entre ser cercado pela corrupção, pela maldade e ser instrumento dela. Nós podemos decidir não ser instrumento dela. Sermos, na realidade, instrumentos do reino de Deus, reconhecendo nas crianças, nesse infante, algo de sagrado que precisa ser cuidado e protegido por nós. Deus chama os seus a uma postura de santidade ativa, não apenas se abstendo do mal moral, pessoal, mas enfrentando toda a maldade que procura perverter, corromper, destruir os seres humanos desde a sua mais tenra idade. E a resistência cristã não é uma guerra de ódio, mas é um testemunho de fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Em meio a essa decadência moral da nossa cultura. Então eu concluo, meus queridos irmãos, dizendo que cada criança é um reflexo da graça divina, e é objeto dos olhares, da contemplação de Deus, do Cristo. É uma vida preciosa para Cristo, uma vida com a qual Ele valoriza e com a qual Ele se identifica. E essa fala de Jesus que nós lemos, esse pequeno recorte de Mateus 18, nos lembra que acolher uma criança é acolher o próprio Cristo, que qualquer gesto de proteção é uma expressão concreta do amor de Deus a elas, e que qualquer dano ou escândalo contra os pequenos é um pecado grave diante de Deus. E viver em um mundo corrupto não nos dá licença para a omissão, para a negligência. Ao contrário, somos convocados a resistir a esse mundo corrupto, perverso, e defender e proteger
mesmo quando a sociedade zomba dos princípios do reino de Deus, mesmo quando em nossa cultura as pessoas ridicularizam, inclusive perseguem aqueles que são agentes do reino de Deus. Portanto, hoje que faz menção ao Dia das Crianças, eu creio que essa provocação da Escritura deve nos inspirar a sermos discípulos ativos, a proteger as nossas crianças, aquelas que nós temos possibilidade de atuação, de influência, a protegê-las, a sermos vozes proféticas, de cuidado, de coragem, comprometidos com a pureza delas, com a preservação do seu espírito, da verdade, da sua dignidade diante de Deus. Proteger os pequeninos, discipulá-los e preservar a sua fé não é uma opção para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. É um dever sagrado, uma manifestação concreta do reino de Deus entre nós. Que hoje, enquanto celebramos com alegria, também renovemos o nosso compromisso. Acolher as crianças com amor, desde o ventre, defendê-las desde a sua concepção, reconhecer e valorizar a fé que elas possuem, proteger a sua inocência, a sua identidade, termos cuidado para não sermos instrumentos de deformação da pureza, da sinceridade, do sentimento e da personalidade da criança, proteger a sua inocência, a sua identidade e resistir ao mal, às intenções propositadas e perversas das doutrinas, das ideologias que buscam propositadamente corrompê-las. Que cada gesto, que cada palavra, que cada decisão da igreja seja um reflexo do cuidado de Cristo. Que sejamos lembrados não apenas por celebrar o Dia das Crianças, mas por sermos guardiões do que há de mais precioso aos olhos de Deus. Que a nossa vida, como discípulo, seja marcada por essa proteção ativa, consciente, para que o reino continue vivo, puro, cheio de esperança nas novas gerações. Amém, irmãos? Amém mesmo? Pois que Deus te encaminhe nessa sagrada tarefa. Cuide dos seus filhos, você que tem filhos, porque é um dever, é uma tarefa muito sagrada. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Cuide deles. Cuide deles na sua casa. Eles são sagrados. Proteja a emoção, o sentimento, a sua espiritualidade. Cuide delas. Porque Deus conta com isso. Isso de fato é celebrar a criança. Não é simplesmente dar um brinquedo. Não é simplesmente encher balões, fazer festinha. Isso tem o seu momento, tem o seu lugar. Não faz nem bem às vezes ao corpo, né? Enchemos as crianças de doce, acostumamos e viciamos elas com doce, com coisas que fazem mal. Mas tem uma coisa que a gente não pode prescindir jamais, que é do cuidado espiritual delas. Deus conta conosco.